A Rússia e a OTAN estão vivenciando uma escalada significativa desde as fronteiras orientais da OTAN até suas extremidades setentrionais. Nas últimas semanas, os céus sobre a Europa têm estado à beira de um conflito aberto. Da Alemanha à Letônia, da Roménia à Bulgária, drones invadiram o espaço aéreo ao longo do flanco oriental da OTAN, acionando alarmes e mobilizando caças. Incapaz de garantir a vitória no campo de batalha, Vladimir Putin agora está levando o desespero de uma guerra fracassada diretamente à porta da OTAN. Seu objetivo era testar a aliança através de um único Estado-membro e quebrar sua unidade. Mas na noite de 14 de agosto, uma única interceptação sobre a Letônia reescreveu toda a equação. Um drone não identificado, muito provavelmente de origem russa, infiltrou-se no espaço aéreo letão perto da fronteira, apenas para ser rapidamente derrubado pelo poder aéreo da OTAN. No entanto, entre os jatos que decolaram naquela noite estavam aeronaves cuja presença mudou o cálculo de Putin. Caças F-16 turcos, representando um exército que não hesitou em abater um avião de guerra russo no passado, estiveram diretamente envolvidos na operação. Além disso, esse confronto ocorreu poucos dias após a inteligência dos Estados Unidos emitir um aviso assustador, prevendo exatamente esse tipo de provocação russa. Agora vamos analisar passo a passo o que este incidente e o papel ativo da Turquia nele significa para a grande estratégia de Putin. Mas primeiro, um pedido rápido. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta são fortemente suprimidas pelo algoritmo, impedindo que alcancem o público certo. Inscrever-se, curtir o vídeo e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Agora, vamos começar. Vamos olhar mais de perto o que exatamente aconteceu sobre a Letônia naquela noite. O incidente começou nas primeiras horas do dia 14 de agosto na região de Balvi, no leste da Letônia, perigosamente perto da fronteira russa. De acordo com o comunicado oficial do Comando Aéreo da OTAN, 2 F-16 turcos da base aérea de Emari, na Estônia, e 2 Eurofighters italianos da base aérea de Šiauliai, na Lituânia, decolaram em alerta máximo. Após identificação positiva, uma das aeronaves italianas neutralizou a ameaça sobre uma área desabitada. Toda a interceptação foi coordenada perfeitamente com os centros de comando da OTAN em Uden e Ramstein, na Alemanha. Enquanto um jato italiano disparou o tiro decisivo, o fato de caças turcos terem se mobilizado contra essa ameaça na fronteira prova que a Turquia é agora um pilar ativo de dissuasão na frente oriental. Na realidade, a presença da Turquia nesta operação faz parte de um quadro estratégico muito maior. Esses F-16 pertencem a um exército que uma vez enfrentou a Rússia diretamente o suficiente para abater um Su-24 russo na fronteira com a Síria. Para Moscou, a presença desses jatos específicos significa muito mais do que apenas uma patrulha de rotina da OTAN. Além disso, a Turquia está expandindo rapidamente sua presença operacional do Mar Negro e do leste do Mediterrâneo até o Báltico. A evidência mais concreta disso chegou no início deste ano durante o exercício Steadfast Dart, no Mar Báltico. Um drone Bayraktar TB3 lançado do navio de assalto anfíbio e porta-drones TCG Anadolu, da Turquia, atingiu com sucesso um alvo marítimo nessas mesmas águas. Isso marcou o primeiro ataque ao vivo já realizado por um veículo aéreo de combate não tripulado durante um exercício da OTAN. Portanto, esses F-16 rasgando os céus da Letônia são apenas a manifestação mais visível do crescente alcance militar da Turquia no Báltico. As consequências da interceptação destacaram a gravidade da ameaça. A Letônia declarou imediatamente um alerta de ameaça aérea em 5 municípios próximos à fronteira, instruindo os residentes a permanecerem em casa até que os céus fossem liberados. Para localizar os destroços, a Guarda Nacional da Letônia lançou uma varredura massiva pelas densas florestas ao redor de Hugaji. Imagens do solo mostraram soldados avançando em formações táticas, vasculhando meticulosamente campos e linhas de árvores. O Ministério da Defesa da Letônia descreveu oficialmente a aeronave abatida como um veículo aéreo não tripulado estrangeiro que entrou na Letônia como resultado da guerra eletrônica russa. Embora alguns desses drones possam não ser veículos de ataque russos diretos e possam ocasionalmente ser drones ucranianos desviados por interferência de sinal russa, o resultado permanece o mesmo. A agressiva guerra eletrônica da Rússia está efetivamente transformando o espaço aéreo da OTAN em uma zona de perigo, mantendo os estados bálticos em alerta constante. Esta interceptação sobre a Letônia não foi uma exceção isolada. Foi o mais recente clímax em uma perigosa escalada que vem se intensificando há meses.
O flanco leste da OTAN foi violentamente abalado por uma onda incessante de incursões de drones. O exemplo mais recente ocorreu apenas um dia antes, na extremidade sul do continente. Em 13 de agosto, quando drones não identificados violaram o espaço aéreo romeno, 2 F-16 romenos e 2 F-18 espanhóis decolaram imediatamente. Na verdade, apenas semanas antes, no final de julho, a Roménia interceptou e destruiu 3 drones ao longo de 3 dias. Durante essa onda específica, a Força Aérea Romena usou caças F-16 para engajar alvos pela primeira vez. Pelo menos um desses drones foi positivamente identificado como uma munição vagante do tipo Shahed militar russa. Ainda antes, em maio, um drone explosivo de fabricação russa caiu em um complexo de apartamentos na Roménia, ferindo 2 civis. Os 2 incidentes mais alarmantes dessa escalada ocorreram com poucos dias de diferença no coração da Europa. O primeiro aconteceu na Alemanha, no aeroporto de Leipzig-Halle. Um drone equipado com explosivos de grau militar e um detonador foi apreendido bem ao lado de um avião de carga Antonov ucraniano. A posição da aeronave deixou claro. Estava direcionado diretamente para esta aeronave que transportava munições. A inteligência dos Estados Unidos rastreou o drone até Moscou e o ministro do Interior alemão rotulou explicitamente o incidente como uma tentativa de ataque híbrido. O segundo incidente atingiu a Bulgária simultaneamente. Um grande drone que cruzou a fronteira romena detonou a apenas 1 quilômetro de distância de uma estação de compressão no gasoduto transbalcânico. O presidente da Bulgária esclareceu que não se tratava de uma aeronave de hobby civil, mas de um grande veículo transportando uma carga substancial de explosivos visando uma artéria energética crítica. Embora o Ministério da Defesa da Bulgária tenha sugerido que poderia ter sido um engodo ucraniano, a realidade subjacente não muda. Independentemente de quem seja o drone, o flanco leste da OTAN é agora uma região altamente frágil, exposta aos efeitos letais da guerra, e essas incursões carregam uma dimensão psicológica sombria. Um drone explosivo encontrado na pista de um aeroporto alemão ou detonando perto de um gasoduto búlgaro envia a cada cidadão europeu uma mensagem arrepiante: não há mais zona segura. Esta é exatamente a estratégia do Kremlin. Ao espalhar medo e incerteza profundamente no continente, Putin espera minar a vontade do público europeu de apoiar a Ucrânia de dentro para fora. Em resumo, uma força que falha nas linhas de frente está tentando trazer o terror da guerra diretamente para o lar do inimigo. Pouco antes desta onda de incursões de drones, uma avaliação de inteligência impressionante surgiu de Washington. De acordo com a inteligência dos Estados Unidos, é altamente provável que Putin teste a determinação da aliança em um futuro próximo com um ataque limitado a um país da OTAN. Isso pode variar de um devastador ataque cibernético a sabotagem cinética ou até mesmo uma incursão terrestre de pequena escala. O objetivo? Testar a OTAN sem ultrapassar o limite que ativaria uma resposta militar em grande escala. O conceito-chave aqui é o limite. O artigo 5 da OTAN trata um ataque armado a um membro como um ataque a todos, mas enquanto essa doutrina funciona perfeitamente contra uma invasão aberta, torna-se nebulosa ao lidar com guerra híbrida e violações do espaço aéreo. Esta zona cinzenta é exatamente o que Putin está procurando. Ele busca um ataque que desestabilize profundamente a OTAN, mas a paralise de lançar uma retaliação militar coletiva. Devido à geografia básica, os alvos principais para esta estratégia são a Polónia e os Estados Bálticos. A razão pela qual esta avaliação está surgindo agora é que a inteligência dos Estados Unidos reverteu completamente sua perspectiva anterior. No início do conflito, o consenso era de que Putin nunca ousaria tocar em um país da OTAN enquanto estivesse fortemente envolvido na Ucrânia. Mas hoje, atolado na linha de frente, sofrendo baixas massivas e vendo sua indústria de petróleo queimar devido a ataques de drones, Putin precisa desesperadamente de uma nova vitória para desviar a atenção doméstica. Alarmantemente, este aviso coincide com um período em que os estoques críticos de armas dos Estados Unidos estão severamente esgotados devido a conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Putin pode estar calculando que este é o momento perfeito para testar a OTAN quando ela parece mais vulnerável. Embora uma invasão terrestre literal continue sendo a menor probabilidade, as agências de inteligência alertam que esse risco está aumentando gradualmente. E o que começou como um cenário teórico no papel, em poucos dias, materializou-se nos céus da Letônia à Bulgária. A posição encurralada da Rússia não está se manifestando apenas nos céus, está irrompendo no mar. O Ocidente tem sistematicamente caçado a frota sombria que financia a máquina de guerra de Putin. Esta frota é uma enorme rede clandestina de petroleiros envelhecidos com propriedade oculta usada pela Rússia para contornar sanções globais e vender seu petróleo.
A repressão mais dramática ocorreu em junho de 2026. Fuzileiros navais reais britânicos executaram uma operação de abordagem rápida, apreendendo um petroleiro sombra russo bem no Canal da Mancha. Ao longo do último ano, o Reino Unido e a União Europeia interceptaram 5 dessas embarcações ilícitas. O Kremlin está sentindo o aperto e está furioso. Em 12 de agosto de 2026, em pé, em uniforme completo, no convés de um navio de guerra da Frota do Pacífico, Putin emitiu uma ameaça direta de retaliação. Ele classificou as interceptações marítimas do Ocidente como pirataria e banditismo. Ele alertou que a Rússia poderia usar as mesmas táticas contra embarcações europeias onde julgasse necessário. Embora apreender embarcações com bandeira da OTAN em mar aberto pudesse desencadear um conflito direto catastrófico, Moscou ainda possui cartas assimétricas perigosas. No final das contas, o denominador comum permanece inalterado. Um Kremlin que lança drones nos céus europeus e lança ameaças através do oceano é um poder desesperado. É um poder tentando forçar seus vizinhos a pagar o preço por uma guerra que não pode vencer no campo de batalha. Para entender por que a estratégia de teste de Putin falhou tão espetacularmente, é preciso olhar o mapa através dos olhos da Rússia. E nesse mapa, um nome específico se transformou em um pesadelo absoluto: Kaliningrado. Kaliningrado é um enclave russo fortemente militarizado, completamente separado do continente, encravado entre a Polônia e a Lituânia. Por décadas, tem sido a adaga mais letal da Rússia apontada para o coração da OTAN. Abriga cerca de 12 mil tropas e mísseis Iskander com capacidade nuclear que podem atingir qualquer lugar no Báltico. Mas esta carta na manga definitiva tem uma falha fatal. A única rota terrestre que conecta Kaliningrado à Rússia passa ou pela Bielorrússia ou pelo estreito corredor de Suwałki. À medida que Putin acelerou suas provocações, a OTAN fortificou agressivamente este exato ponto de estrangulamento. A Polónia está rapidamente construindo sua enorme linha defensiva Escudo Leste. A Alemanha destacou permanentemente uma brigada de combate para a Lituânia pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje, mais de 40 mil tropas da OTAN estão estacionadas em alerta máximo na região imediata. À medida que este corredor se torna uma fortaleza impenetrável, a probabilidade de Kaliningrado ficar completamente isolada durante uma crise aumenta drasticamente. A arma mais afiada da Rússia na Europa está rapidamente se transformando em uma ferida aberta indefensável. Este cerco estratégico não é apenas teórico, já começou em tempos de paz, quando a Lituânia aplicou sanções da União Europeia e interrompeu o trânsito ferroviário de mercadorias restritas. Aproximadamente metade do suprimento de carga de Kaliningrado foi instantaneamente cortada. Pouco depois, a Polônia fechou simultaneamente 10 passagens terrestres em suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. Este aperto geopolítico agora está esmagando a Bielorrússia também. Como a rota alternativa para Kaliningrado passa por seu território, Minsk está presa no ponto de tensão mais volátil entre dois blocos armados com armas nucleares. O mesmo reflexo defensivo foi acionado no Alto Norte. No exato dia do incidente com o drone na Letônia, a Finlândia restringiu temporariamente o tráfego marítimo no Golfo da Finlândia. Compartilhando a maior fronteira com a Rússia, Helsinki passou meses acelerando sua doutrina de defesa total. Mas essa doutrina de defesa total não se trata apenas de nações locais fortificando suas fronteiras. Trata-se de uma mudança maciça e inesperada na postura geral da OTAN, impulsionada por um poder militar completamente diferente. Quando olhamos para a dimensão operacional no terreno, a escala do problema torna-se muito mais clara. As Forças Armadas turcas deslocaram uma força militar massiva a 6.450 km de suas fronteiras com uma rede logística impecável. Quando a 66ª Brigada de Infantaria Mecanizada Turca aterrissou na base aérea de Wunstorf, trouxe consigo 2.000 soldados e 149 veículos blindados avançados. Esta atividade no terreno significa o renascimento de um reflexo de prontidão para a guerra que os exércitos da Europa Ocidental há muito haviam esquecido. Imagens refletidas nas redes sociais revelaram o dinamismo dos soldados turcos totalmente equipados, contrastando-os com as tropas europeias cansadas e demonstrando quem tem a vantagem psicológica no terreno. No entanto, a contrapartida para esta formidável presença em terra envolve uma estratégia muito mais sofisticada no mar. A Turquia não apenas mobilizou forças terrestres, mas também uma armada naval para o Mar Báltico, no papel de comandante da Força-Tarefa Anfíbia. A Força-Tarefa, composta pelo TCG Derya, TCG Istambul, TCG Oruk Reis e TCG Anadolu, que se tornou a nau capitânia da Aliança, zarpou de Foça e emergiu como uma base militar flutuante no meio do mar, reunindo inteligência e possuindo alto poder de ataque.
Durante as operações de desembarque anfíbio, uma das fases mais críticas do exercício, o nível da engenharia turca impressionou os aliados. Enquanto observava as manobras de assalto anfíbio do mar para a costa, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, prestou especial atenção aos veículos blindados de assalto anfíbio, Zaha, no inventário da Marinha Turca. O ato do ministro Pistorius de gravar essas maravilhas da alta engenharia com seu próprio celular e agradecer pessoalmente ao comandante da Marinha, almirante Ercüment Tatlıoğlu, vai além de uma simples cortesia diplomática. O auge desses sucessos operacionais foi no céu. O veículo aéreo não tripulado armado Bayraktar TB3, que decolou do convés do TCG Anadolu, atingiu seu alvo com precisão no rigoroso inverno báltico, anunciando uma nova doutrina na aviação naval. O comandante das forças conjuntas da OTAN em Brunssum, General Gerhardt, aplaudiu pessoalmente este ataque impecável e expressou sua gratidão às forças armadas turcas. A Turquia provou no campo que pode produzir soluções muito mais econômicas e destrutivas contra ameaças convencionais. Esta situação sinaliza que os futuros planos de defesa aérea e ataque da OTAN podem ser reformulados além dos aviões de guerra clássicos por meio de plataformas autônomas inovadoras. A Turquia provou que pode produzir soluções muito mais econômicas e destrutivas contra ameaças convencionais com esta assimetria tecnológica que trouxe para o campo. A Turquia não é apenas uma participante neste exercício, ela emergiu como a potência que detém as rédeas, posicionando-se frente à Rússia. De julho de 2025 a junho de 2026, a Turquia assumirá os papéis de comandante da Força-Tarefa Anfíbia, CATF, e comandante da Força de Desembarque, CLF. O New York Times relatou este fato em suas páginas. Isso é prova de que a arquitetura de segurança europeia saiu debaixo do guarda-chuva americano e foi confiada ao exército com mais experiência de combate na Eurásia. É aqui que as coisas ficam estranhas, porque essa nova realidade causou pânico total no Kremlin. Agora vamos olhar o mapa pelos olhos do Kremlin e entender por que os alarmes estão soando em Moscou. Abra o mapa. São Petersburgo, a janela da Rússia para a Europa. Kaliningrado, um enclave russo isolado entre a Polônia e a Lituânia, fortemente armado. Por décadas, Moscou via a Mar Báltico como seu próprio playground. Ameaçava dividir a OTAN em duas pelo corredor de Suwałki. Os mísseis Iskander e as baterias S-400 em Kaliningrado simbolizavam o poder da Rússia na região. Mas hoje, ao norte, Suécia e Finlândia, novos membros da OTAN. Ao sul, Polônia e Alemanha. E no meio do mar, uma base aérea móvel turca, TCG Anadolu. O Mar Báltico não se tornou apenas um lago da OTAN, tornou-se um gargalo estratégico para a Rússia, com sua saída se estreitando. A estratégia báltica de Putin baseava-se em várias suposições. Se os Estados Unidos se retirarem, a OTAN se desintegrará. O Báltico é o nosso quintal. Podemos retirar a Turquia da aliança. Steadfast.26 desmentiu todas essas três suposições. O pânico em Moscou não é apenas sobre esta demonstração de força no Mar Báltico. O verdadeiro medo do Kremlin é mais profundo. Quando os conselheiros de Putin olham para o mapa, eles experimentam uma sensação de déjà vu, porque o TCG Anadolu não é um navio anfíbio clássico. É um porta-drones. Transporta Bayraktar TB3. E a Rússia aprendeu de maneira difícil na última década do que os drones turcos são capazes. Observando o processo histórico em Idlib, na Síria, enxames de UAVs turcos destruíram divisões blindadas apoiadas pela Rússia a partir do ar. Os sistemas de defesa aérea Pantsir de fabricação russa foram cegados. O mesmo cenário se repetiu em Al-Watia, na Líbia. Os sistemas de defesa aérea Pantsir S-1, avaliados em dezenas de milhões de dólares, que a Rússia chamou de inexpugnáveis, foram sistematicamente caçados por drones turcos. Mercenários russos foram enterrados no deserto. Em Karabakh, linhas de defesa construídas segundo a arquitetura russa ao longo de muitos anos colapsaram em 44 dias. No início da guerra na Ucrânia, veículos aéreos não tripulados armados pela Turquia foram o primeiro gatilho para impedir que comboios russos chegassem a Kiev. E no Mar Negro, a frota russa do Mar Negro, sufocada por Montreux e caçada por TB2, de fabricação turca, foi confinada aos portos. Muitos navios de guerra, incluindo o navio Almirante, foram enviados para o fundo do mar.
Tudo isso havia testado seriamente os limites operacionais de Moscou. Agora, a mesma assimetria tecnológica, o mesmo pesadelo, mudou-se para o Báltico, para a Traqueia de São Petersburgo, diretamente oposta a Kaliningrado. Durante o exercício, os TB3 atingiram seus alvos com precisão cirúrgica. O comandante da NATO em Brunssum, General Gerhardt, aplaudiu pessoalmente isso. A reação do conselheiro de Putin, Patrushev, mostra a extensão da histeria no Kremlin. Patrushev afirmou claramente em uma entrevista ao Argumenti e Fakti: a OTAN está criando uma força multinacional com capacidades ofensivas no Báltico. Os planos incluem o bloqueio de Kaliningrado e a apreensão de navios mercantes russos, ele acrescentou. Se não respondermos, os britânicos, franceses e até os países bálticos poderiam tentar bloquear nosso acesso aos mares. Se não respondermos, esta frase é o produto de uma psicologia defensiva. O Kremlin vê este exercício não como uma atividade de treinamento rotineira, mas como uma ameaça existencial. E a ênfase de Patrushev na Frota Sombra é particularmente digna de nota. A Rússia estabeleceu uma rede logística disfarçada de navios comerciais para contornar sanções internacionais. Bilhões de dólares em comércio ilegal de petróleo são realizados através desta Frota Sombra. O Mar Báltico é uma das rotas mais críticas para essa rede, agora sob a lente ininterrupta de veículos aéreos não tripulados lançados do TCG Anadolu. Cada navio e cada movimento estão sendo monitorados. O intenso guarda-chuva de vigilância da OTAN colocou a Frota Sombra russa e os navios de carga militar sob uma mentalidade de quarentena estratégica. Isso é, no sentido mais verdadeiro, uma sensação de sufocamento estratégico, e Patrushev admite isso abertamente. E agora, esse poder, que deu uma aula magistral em derrotar a Rússia, está no Mar Báltico, no coração da OTAN, nas costas da Alemanha, ensinando os exércitos europeus a parar a Rússia. Este é o pesadelo de Putin. Ele não está enfrentando uma Europa lenta e burocrática com um mecanismo de tomada de decisão moroso. Ele está enfrentando uma estrutura de comando que toma iniciativa no campo, é tecnologicamente independente e conhece os pontos fracos da Rússia de cor. Vamos olhar para o quadro maior, porque a presença turca no Báltico não é um evento isolado, é a peça final de um quebra-cabeça muito maior. Ao sul está o Mar Negro. A Turquia controla os estreitos sob a Convenção de Montreux. Olhando ainda mais para baixo, o Mediterrâneo, a rota logística mais crítica para a projeção da Rússia, através de sua base em Tartus, na Síria, do Mar Negro através dos estreitos até Tartus, novamente passa pelo gargalo controlado pela Turquia, e agora, no norte, o Báltico. O TCG Anadolu está implantado perto de Kaliningrado, ao redor da chave estratégica da Suécia, a ilha de Gotland. Gotland é o centro geográfico do Mar Báltico, o ativo mais valioso do Báltico que caiu nas mãos da Aliança quando a Suécia se juntou à OTAN. Quando você coloca esses três mares lado a lado, a imagem que emerge é impressionante. Um arco que circunda as rotas marítimas da Rússia de norte a sul. A ordem mundial está entrando em uma nova fase em que o guarda-chuva americano está se fechando parcialmente, e as dores dessa transição estão reverberando nas águas do Báltico. O exercício Steadfast Dart 26 não é apenas uma atividade de treinamento militar, serve como um laboratório onde a arquitetura de segurança da Europa está sendo completamente reinventada. A mudança dos Estados Unidos em direção ao eixo do Pacífico era há muito tempo um medo secreto nas capitais europeias. A pergunta, o que faremos se Washington nos abandonar, era um dilema que mantinha os burocratas alemães e franceses acordados à noite. No entanto, a entrada espetacular da Turquia na arena do Báltico proporcionou um fator de equilíbrio inesperado para uma Europa em pânico. Este cenário é o primeiro grande fragmento da era pós-América na Europa. Os gigantes políticos e econômicos da União Europeia, Alemanha e França são incapazes de produzir uma dissuasão independente contra a Rússia devido às suas estruturas burocráticas pesadas e culturas militares fracas. Este vácuo militar está sendo preenchido por potências médias que são inerentemente propensas a usar poder bélico, têm ampla experiência de guerra e podem tomar decisões rápidas. O aumento do peso da Turquia e da Polónia dentro da OTAN para formar uma nova espinha dorsal de segurança significa que as cartas estão sendo redistribuídas no equilíbrio global de poder. A segurança europeia agora está sendo abordada não apenas de Bruxelas ou Washington, mas também de Ankara, que une as linhas do Mediterrâneo, do Mar Negro e do Báltico sob uma única visão geopolítica. A estratégia de longo prazo de Putin baseava-se em ampliar as fissuras dentro da OTAN e aproveitar as políticas isolacionistas dos Estados Unidos para trazer a Europa Oriental de volta à sua esfera de influência.
No entanto, este novo muro defensivo estabelecido na região do Báltico perturbou os planos do Kremlin. Enquanto a administração russa esperava enfrentar uma burocracia europeia lenta e com dificuldades para tomar decisões, encontrou as forças armadas turcas, conhecidas por tomar iniciativa no terreno, integrar produtos da indústria de defesa nacional e sua rapidez operacional em zonas de conflito. Esta situação iniciou um processo de decadência doutrinária que anulou a dissuasão militar e psicológica da Rússia. A falta de participação ativa dos Estados Unidos no exercício não foi uma fraqueza. Pelo contrário, serviu como um catalisador para mobilizar o potencial interno da aliança. Começando do Mar Báltico e estendendo-se até o Mar Negro, o Cáucaso, a Síria e o Mediterrâneo Oriental, a Turquia construiu um muro que virtualmente isola a Rússia ao longo de uma linha vertical. A posição assumida pelo TCG Anadolu na costa da Alemanha abre caminho para possíveis pactos estratégicos bilaterais com os países bálticos e a Polônia no futuro. O feedback positivo dos centros de comando da OTAN e o alto nível de satisfação expressado pelo Ministério da Defesa da Alemanha confirmam que a Turquia passou de ser apenas um país de flanco para um Estado-chave, garantindo a segurança do centro. Enquanto a Rússia sonha em retornar aos seus dias de glória, é forçada a enfrentar a barreira de alta tecnologia do poder naval e aéreo turco em seus portões mais importantes para os mares. Este não é um simples obstáculo tático, é um checkmate estratégico de longo prazo que reduz a esfera de influência global da Rússia. O Mar Báltico já não é mais uma arena tranquila onde a frota russa pode navegar livremente. Essa era acabou. A grande ilusão de que a OTAN ficaria paralisada sem os Estados Unidos, que o mecanismo de tomada de decisões da aliança entraria em colapso, foi despedaçada e espalhada ao longo da costa alemã. Essa visão, trazida ao campo pelo exército turco sob a liderança do TCG Anadolu, rasgou o mapa da Europa na mente de Putin. A linha de defesa da Europa foi remodelada por uma força dinâmica que se provou repetidamente no Mar Negro e no Mediterrâneo, libertando-se da burocracia rígida. A tentativa da Rússia de estabelecer um império do medo via Kaliningrado foi reduzida a uma grande ilusão sob as patrulhas silenciosas dos UAVs turcos. Veículos blindados nas rodovias e frotas esperando no mar mostram que a mensagem para Moscou é cristalina. A nova arquitetura de segurança está em vigor. O urso não está mais cego, mas cada passo que dá está sendo observado. As regras do jogo foram reescritas. Quando você coloca todas essas peças umas sobre as outras, uma única verdade inegável emerge. O plano mestre de Putin para testar a OTAN colocou em risco os próprios ativos que ele pretendia proteger. Em vez de fraturar a aliança, cada provocação a forjou em uma parede de aço. Enquanto jatos de várias nações se movem juntos pelos céus escuros da Letônia, a Rússia não descobriu uma vulnerabilidade. Eles colidiram com uma parede multinacional de determinação absoluta. Agora, cada caminho à frente para o Kremlin leva a um beco sem saída. Se eles atacarem, acionam o artigo 5. Se recuarem, projetam fraqueza. Se mantiverem o status quo, Kaliningrado sufoca lentamente. Isso não significa que a Federação Russa vai colapsar amanhã, mas cada caça que rasga o céu Báltico e cada trincheira cavada ao longo do corredor de Suwałki sussurra a mesma verdade exata. Vladimir Putin não está mais projetando força, ele está projetando desespero. Você acha que a estratégia de Putin de testar a OTAN levará a uma perigosa escalada militar? Ou essa resistência multinacional forçará a Rússia a recuar? E quão significativamente essa defesa aérea conjunta, liderada pelos F-16 turcos, altera o equilíbrio de dissuasão no Báltico? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários abaixo. Para se manter à frente com nossas análises exclusivas de guerra e geopolítica, certifique-se de se inscrever no PPR Global e ativar o sino de notificações. Obrigado por nos escolher e nos vemos no próximo.